Não existe a menor dúvida de que Bluey é cheio de detalhes que você precisa assistir mais de 10 vezes para entender. Oh, não. Mas será que depois de ver as 3 temporadas, você não acabou perdendo algum mistério ainda escondido no desenho? Em Babá em Dobro, a gente descobre que a madrinha da Bluey, Frisky, é uma amiga de longa data da Chili e que ela namorava há um bom tempo com um outro cachorro chamado Bosco. De acordo com a Bluey, esse personagem é o verdadeiro amor da Frisky, mas a madrinha diz que não é mais. Ou seja, eles eram um casal que a cachorrinha azul e a sua irmã conheciam. E vamos deixar claro que o simples fato de Bluey conhecer o Bosco é uma prova de que ele era sim próximo dos Heeler. Pode perguntar para qualquer pessoa da sua família. Ninguém apresenta o namorado para os afilhados a não ser que seja algo muito sério. E a pergunta que fica é: será que algum dia a gente vai conhecer o Bosco na história? Talvez isso te deixe triste, mas a verdade é que existem pistas que provam que o Bosco fez algo de muito ruim para Frisky. Quando a Bluey pergunta quantos amigos a madrinha dela tem, ela responde de um jeito meio sem graça que somente 3, e fica claro que ela tá chateada com isso e que não deseja falar mais. Em seguida, quando o Bosco é mencionado, ela diz que achava que o amor era para sempre, e fica mais claro ainda que a personagem está inconformada. Ao final, ela diz que os príncipes são todos iguais, gostam de se exibir e depois vão atrás de outra princesa. Mais uma pista de que o Bosco pode ter sido um namorado infiel, e que provavelmente isso aconteceu com uma das amigas da Frisky. Sabemos que é triste, mas com certeza o Bosco nunca mais vai aparecer. Ao contrário dos nossos vídeos, então pode se preparar estourando a sua pipoca, porque tá começando mais um Teen Videos. Sabe o episódio Trabalhadores? A gente conhece os 2 personagens que vão construir um lago na casa dos Heeler. O rapaz mais novo, conhecido como Café com Leite, tá tendo um problema com a sua namorada. Pelo que a Bluey e Bingo descobrem, os 2 estão brigados. E sim, casais brigam de vez em quando. Mas essa discussão entre eles durou pelo menos 3 dias, ou seja, era algo sério. No final, fica tudo bem entre eles, mas o mistério permanece. Por que eles brigaram? Não é como o mistério do porquê a Frisky e o Bosco terminaram, porque parece não envolver uma outra pessoa, e sim o que o Café com Leite fez. No primeiro dia, o ajudante chega de carona com a namorada na caminhonete verde. No segundo, ele chega no carro do chefe. E nesse dia, a gente descobre que o Café com Leite não pode dirigir o carro dele. E no desenho que as cachorrinhas fazem debaixo da escada, existe uma caneca de cerveja. Provavelmente, o ajudante perdeu a carteira de motorista por conta de um acidente causado pelo consumo de bebida alcoólica. É por isso que ela estava dirigindo para ele. Se é verdade ou não, permanece um mistério. Mas essa dica é muito importante. Se beber, não dirija, porque isso pode deixar a sua namorada e a polícia muito bravos com você. Um mistério que mesmo depois de 3 temporadas não foi respondido é: quem é o pai da Indy? A gente sabe pelo episódio A Feira que a Indy e a mãe dela montam uma barraca de produtos veganos, mas nesse episódio o pai da Indy não aparece. Já no 40 da primeira temporada, a gente descobre que ela tem uma irmã prematura, que deve ser um bebê que precisa ter muitos cuidados, porque de acordo com a Indy, as crianças que nascem muito cedo precisam passar um bom tempo no hospital. Essa é a visão dela, que com certeza é a experiência que a família passou. No episódio seguinte, a Indy e o Rusty estão brigados, porque a cachorrinha diz que os pais ficam em casa cuidando dos filhotes, enquanto as mães saem para trabalhar. Essa também é a visão do mundo dela. Significa que na casa da família da Indy é a sua mãe que sai para trabalhar e o pai que fica em casa. Provavelmente é o pai da Indy que tem mais tempo e experiência com crianças, e deve ser por isso que a gente não vê ele na feira do bairro, porque provavelmente ele vive no hospital ou em casa cuidando da irmã recém-nascida da Indy. Será que algum dia a gente vai ver o pai dela? Sabe o pequeno bulldog Winton? A gente gostaria muito de saber um pouco mais sobre a sua mãe. E o motivo é porque provavelmente ele mora com ela, mas ninguém nunca viu essa personagem. No episódio O Helicóptero, ele pede pra Bluey dar uma carona pra ele até a casa do pai dele. E essa é a principal pista que mostra que o cachorrinho não vive com o seu pai Cornelius. Uma pessoa chama o lugar onde vive de minha casa ou só de casa, mas como Winton disse que era a casa do pai dele e que não sabia onde ficava o lugar, então isso é uma prova de que o cachorrinho não mora com ele. Mas se isso é verdade, então é um mistério gigantesco a identidade da mãe desse personagem, porque se ela passa mais tempo com o filho, deveria ser ela quem leva ele pra escola e participa mais das brincadeiras. Que estranho, você não acha? O
O que será que a mãe do Ethan fica fazendo enquanto Cornelius é o único personagem que aparece na série? E você gostaria de morar na casa em que vive hoje? Ou se mudar para a cidade da Bluey? Comenta a hashtag casa pra gente te conhecer. Sabe a Chloe, a dálmata, que é uma das melhores amigas da Bluey, tem um mistério muito grande envolvendo o seu irmão. Na série, a produção da Luro Studios teve que deixar alguns personagens de fora, talvez porque não tivesse tempo de adaptar todas as ideias. Isso pode explicar a irmã da Indy também, mas no caso da Chloe, a gente vê o irmão mais novo dela no episódio 24 da primeira temporada, quando os Hiller estão indo pro parquinho e a mãe da pequena dálmata aparece com um carrinho de bebê. Muitos fãs acham que essa mamãe é só mais uma outra personagem sem importância, e não a mãe da Chloe, mas isso não é verdade, porque a gente vê essa mesma personagem no parque junto do marido Frank, que é o pai da Chloe no episódio Jogo de Espiões. O irmão pequeno dela nunca mais apareceu em momento algum, e isso provavelmente é porque ele é muito novinho para fazer parte dessa história ainda. Mas é um mistério que mesmo dentro da casa da amiga da Bluey, ele não apareceu. Quando a Frisk e o Zé se casaram, apareceu uma personagem que é muito importante na vida da noiva, mas que ninguém sabe como foi ela que entrou para a história. Durante a cerimônia de casamento, a gente pode ver que o Zé escolheu os seus dois irmãos Bandit e Stripe para serem os seus padrinhos, enquanto a Frisk escolheu a Tilly e uma outra pessoa que nunca apareceu em nenhum episódio. Quando a gente se casa, escolhemos pessoas muito especiais para serem as nossas testemunhas, e por isso é um mistério a presença dela. Talvez fizesse mais sentido para os fãs se a segunda madrinha da Frisk fosse a irmã da Tilly, a tia Beth, já que todas as três se conhecem desde crianças, mas não foi o caso. Poderia ser uma irmã mais nova? As duas não são parecidas, logo é improvável. Mas não é impossível. A gente sabe pela cerimônia na hora de jogar o buquê que ela não é casada, mas a tia Trixie, que é a esposa do Stripe, também tá ali junto com a tia Beth, que também deve ter um marido. Ou seja, isso também é um mistério. Você já notou que o tio Zé pode ser adotado? Ou que ele é filho de apenas um dos pais do Bandit e Stripe, sendo ele um meio-irmão? Quando a gente olha pro tio Zé, que é o filho mais velho, a gente percebe que ele é diferente do resto da família. No site oficial, a raça dele tá definida como Red e Blue Heeler, ou seja, ele é da mesma raça que a sua família, mas ao contrário de todos, ele tem pelos vermelhos. Isso é um mistério, porque no mesmo site oficial, o vovô Bob e a vovó Chris são da espécie Blue Heeler. Mas calma aí, o que isso quer dizer? A gente foi pesquisar e vamos te responder. Os cães dessa espécie possuem duas cores, os vermelhos e azuis, mas são todos o mesmo tipo de cachorro. No caso dos vermelhos, essa característica é mais forte, e por isso é muito raro que dois cães Heeler azuis possam gerar um vermelho. Seria mais comum caso um dos pais fosse dessa cor, como é o caso da Bingo, que é filha do Bandit com a Tilly. Isso faz a gente pensar que o irmão mais velho do Bandit seja adotado, ou que um dos seus pais era um Heeler vermelho. No caso mais difícil de acontecer, o tio Zé é uma raridade. Fadas existem ou não? No episódio As Fadas, a gente vê uma série de coisas estranhas acontecendo, como alguém colando adesivos e amarrando o rabo dos personagens. E no fim, a Bingo vê uma fadinha de verdade. Mas será que isso era mesmo real ou somente a imaginação dela? Esse episódio deixa o suspense no ar e nunca responde de fato se era só uma grande brincadeira pro Bandit pedir desculpa pra sua filha por ter sido grosseiro ou se de fato aconteceu algo mágico. Independente do que seja, lembre-se que você precisa acreditar nas fadas, porque no mundo da Disney, quando alguém não acredita em uma fada, elas perdem o poder. Se você não quiser que uma fada bagunce a sua casa, é melhor se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Você já se perguntou se a Indy de fato gosta da própria dieta ou sua mãe a força a fazer isso? A gente sabe que a família dela é vegana, ou seja, eles não comem nada de origem animal. A gente tem uma pista disso no episódio 20 da primeira temporada, quando ela e a Bluey andam pela feira do bairro procurando comida, mas a cachorrinha não pode comer praticamente nada industrializado ou de origem animal. Já no episódio em que o Bandit está sendo julgado por soltar um peido fedido no rosto da Bluey, a gente descobre que eles foram jantar na casa da Indy e que o papai Heeler comeu um assado vegano. Mas o mistério aqui é sobre a amiga da Bluey se sentir feliz com essa dieta que a mãe fez pra ela. Tudo bem, cada família ter suas tradições, mas no episódio da feira, a Indy não parece feliz em não poder comer nada. E no episódio Meninas Selvagens, quando Ethan foge fingindo ser um porquinho que seria abatido, ela é uma das que correm atrás dele. Será que a Indy na verdade
Marge tá tentando dizer pros pais que ela quer comer carne. Você já notou que o Cornelius, o pai do Winton, é na verdade um grande ator conhecido na Austrália? Duvida? Então dá uma olhada no episódio Cinema, onde um personagem que é literalmente a cara do Cornelius está no cartaz de um filme. O personagem que parece um detetive é um bulldog, que é a cara dele e que só tá disfarçado com um bigode. Será que é por isso que ele tem muitos encontros com garotas? Não existem outras pistas sobre esse passado do Cornelius, mas é um segredo que ainda precisamos descobrir. Ainda existem muitos outros mistérios da série que vão ser respondidos na 4ª temporada, mas não é segredo que você pode continuar aqui com a gente para saber mais. Separamos 2 conteúdos especialmente para você. Valeu e até a próxima!